Fala galera, beleza? Tranquilidade? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, estamos aqui para mais uma semana de aulas, para mais uma semana de gravações. E essa aula de hoje, uma aula do curso de Sociologia, o tema é Revolução. E essa aula vai ser encaminhada tanto para o primeiro ano como para o terceiro ano, beleza? Então, o conteúdo na apostila é literalmente o mesmo. Então, no terceiro ano, faz uma revisão, certo? E esse tema, gente, é um tema bem bacana, né? Nós estamos preparando aí uma atividade, tanto também com o primeiro ano como o terceiro ano, com o filme V de Vingança. Então é um tema muito rico, é um tema muito legal, é um tema que dá abertura para abordar uma série de coisas, certo? Quebrar alguns mitos, né, que algumas pessoas têm. Então, sem mais delongas, né, vamos nós para a nossa aula. Beleza? Vamos lá. Sempre, né, trazendo no início das aulas, né, a introdução ou a conceituação do que vem a ser o fenômeno estudado. Então, o que é, né, revolução? Qual é o conceito de revolução? Eu tirei esse trechinho da apostila de vocês. Segundo a apostila, né, no curso da história existem determinados momentos em que ocorrem mudanças políticas com implicações sociais e econômicas com tal intensidade, né, eu vou até colocar em negrito e sublinhar, de transformação que nas áreas das ciências humanas consagrou-se chamá-las de revolução. Então, uma revolução, gente, né, em outras palavras, ela é uma profunda mudança social, né? Ela é uma mudança total. Então, às vezes nós fazemos algumas analogias, né? Então, imagine no caso de uma casa. Uma revolução, você vai literalmente pôr a casa abaixo. Você vai implodir a casa e você vai construir você vai construir uma infraestrutura, uma base de sustentação da casa totalmente nova. Enquanto quando você fala algo em torno de uma reforma, você vai fazer mudanças pontuais, tá certo? Então, essa analogia ela é bem interessante, porque ela já dá um indicativo do que vem a ser uma revolução e o que é uma reforma, tá certo? Então, em geral, né, em regra geral, uma revolução ela é feita contra determinada ordem de coisas. Existe uma expressão latina que se chama status quo. Então, a revolução é sempre, né, uma reação a um status quo. E fora a reação, ela sempre vai propor uma nova ordenação. Tá entendendo? Então, tem o lado material da coisa e tem o lado imaterial da coisa, certo? Então, sempre pontuando essas coisas que são importantes para o entendimento do fenômeno no todo, beleza? Então, seguimos. Vejamos alguns traços presentes nas revoluções. Então, sempre numa situação de revolução anterior a ela, vai haver uma crise do poder estabelecido, certo? Então, existe um ordenamento político, social, econômico, em que vai haver uma crise do poder estabelecido. Esse poder ele vai ser incapaz, por conta de interesses plurais, de resolver esses problemas, né? Vão faltar soluções ou vontade plena de enfrentamento dessa crise, certo? Então, vai haver, num segundo momento, essa reação. Então, sempre vai haver um determinado grupo social que vai tomar a frente dessa mudança, certo? Esse grupo social,
né, sempre vai ter uma ideologia norteadora. Então percebam que nós estamos lançando mão aqui de uma teoria, certo? De uma teoria que depois nós vamos aplicar nas situações históricas, né? Então essa é uma aula que dialoga muito com a história, então vamos, né, quando vocês estiverem vendo alguns fatos históricos, vocês vão se lembrar dessa aula. Isso vai ajudar muito vocês entenderem essa aula e entenderem respectivamente a aula de história, certo? Então vamos pegar aqui algumas situações históricas para vocês entenderem isso, tá certo? A principal revolução da história, ou, né, já que nós somos, né, fruto da Europa, né? Nós aqui, a América, ela tem uma herança histórica europeia, ela tem uma relação embrionária com a Europa. A maior revolução para nós é a Revolução Francesa, certo? Ela representa a entrada definitiva numa modernidade, certo? Uma modernidade política, social. A Revolução Francesa, ela foi uma reação contra o antigo regime. O que era o antigo regime? O antigo regime, a gente pode, nessa expressão, sintetizar a monarquia absoluta europeia, a sociedade estamental europeia e o mercantilismo. Então, do ponto de vista político, né, a monarquia absoluta; do ponto de vista social, cultural, a sociedade estamental europeia; e do ponto de vista econômico, o mercantilismo, certo? Então, a Revolução Francesa foi um golpe nesse edifício do antigo regime, e o antigo regime foi implodido. Essa imagem da Bastilha representa isso, certo? Representa o antigo regime francês, tá certo? Então não se esqueçam, né, que a Revolução Francesa, ela vai operar uma grande transformação total da sociedade, social, política, econômica, filosófica. A Revolução Francesa, ela foi operada pelo terceiro estado, principalmente uma classe, a burguesia, porque a partir da Revolução e da construção, né, de um novo estado, os valores da burguesia, os valores do iluminismo estavam presentes nesse novo estado. A ordem que vai se montar, né, a chamada ordem liberal. E aí nós vamos, claro, também ter disenções, né, disputas, né, dentro desse grupo do terceiro estado, ou até mesmo dentro da burguesia, porque nós vamos ter três lemas na Revolução Francesa, né? Um a gente já vai deixar de lado de cara, que a fraternidade, ela pouco aconteceu. Era uma coisa meio que muito para inglês ver. E aí nós tínhamos uma disputa encarniçada, e temos até os dias de hoje, entre a liberdade e a igualdade, né? Um grupo priorizando a liberdade, outro grupo priorizando a igualdade. E aí nós vamos ter esses avanços, involuções, solavancos da Revolução Francesa de 1789 até 1815, quando o edifício bonapartista implode, certo? Outra grande revolução moderna foi a Revolução Russa. E a Revolução Russa, ela é uma revolução, né, como diria Durkheim, sui generis, porque a Rússia, né, Marx mesmo, que era um grande estudioso do capitalismo, não imaginava que uma revolução, né, comunista ou socialista aconteceria num lugar como a Rússia. Para Marx, aconteceria num lugar em que as classes estavam amadurecidas, em que existisse uma identidade de classe, né, proletária. E a Rússia era um misto, né, era um estado, era um país híbrido,
com uma industrialização incipiente no começo, né? Mas ainda uma herança feudal, czarista, estamental muito grande. Né? A Rússia foi um dos últimos países a abolir a servidão, né? Entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, o Estado que se constrói a partir, né, da Revolução Russa é um Estado que sai, né, desse ideário marxista-leninista, né, e também depois stalinista. Tá certo? Então percebam que toda a construção de um Estado a partir de uma revolução vai levar em conta uma ideologia. Tá certo? Então, isto posto, né, a partir desses exemplos, uma revolução estabelecida é uma troca de soberania, ok? Com um novo ordenamento institucional, social, econômico e político. Dentro da ciência política, quando nós falamos em instituições, nós estamos pensando em leis, em poderes de um Estado, certo? Então você escuta lá no jornal, as instituições estão funcionando no Brasil. Significa que os poderes estão funcionando, o executivo, o legislativo, o judiciário, as leis, a Constituição, né, o direito civil, sei lá, o STF, STJ, e aí vai. Uma revolução, ela se faz com arbitrariedade, ela se faz com violência. Uma revolução, ela não se faz com diálogo, gente. Uma revolução é a última etapa de um choque social. Não vai se fazer uma revolução amistosamente. Uma revolução sempre vai haver. Não estou falando isso defendendo a revolução, tá entendendo? Não estou longe disso. Eu só estou querendo que vocês entendam que uma revolução, quando ela é operacionalizada, ela não vai se fazer a partir de uma política normal, tradicional, democrática, liberal. Não. A revolução, ela se faz com força. E a revolução, ela vai devorar os seus próprios homens e os seus próprios atores. Né? Por quê? Porque dentro de uma revolução, você vai ter um segmento que vai se colocar como uma liderança. E a partir do momento em que esse monolito, essa pedra se fragmenta, vai haver um choque entre esses grupos, né? As tradicionais panelinhas, né? Então, já que uma revolução ela se faz com força, intimidação, com imposição, até mesmo os atores que participaram, mas que estão se desviando, né, que se tornam os inimigos da revolução, eles vão ser aniquilados, tá certo? Então, aquele mesmo que promove uma revolução, em algum momento ele vai se tornar um conservador, porque ele vai querer impor aquele estado de coisas, tá entendendo? Então, aquilo que um dia foi a contradição vai passar a ser a situação. Não sei se estou sendo claro. Pensando em atores modernos, né? Vamos tentar colocar todos os pingos nos is aqui. Os atores modernos, então, sempre vão ser as classes econômicas reunidas em grupo, burguesia, proletariado, num linguajar marxista, pensando os intelectuais, aqueles que pensam a sociedade, né, já que é uma aula de sociologia. O intelectual, ele decifra, decodifica os fenômenos da sociedade. Os estudantes que vão, né, sempre ter uma, né, pelo menos historicamente, os estudantes no século XX, por exemplo, tiveram uma força muito grande. Em alguns países eles representam uma força ainda muito grande. Os partidos que vivem uma crise, principalmente os partidos tradicionais, né, que em algum momento da história foram importantes, nisso não só em matéria de Brasil, mas em matéria mundial, né, europeia ou ocidental. E as ONGs e movimentos sociais, que para algumas pessoas, né, tem mais representatividade do que os próprios partidos políticos, que seriam os atores,
né, a fazer esse link entre governo, Estado e sociedade. Um ponto que eu vou aqui enfatizar e destacar para vocês é que existe uma imagem de que sempre quando você aborda o tema revolução, seja algo de esquerda. E não é, certo? Nem toda a revolução é de esquerda. Nem toda revolução vai se inserir, por exemplo, nesse contexto do século XIX, XX, né, de industrialização, capitalismo, reação ao capitalismo. Nós vamos ter revoluções em outros sentidos, antimodernas, certo? E revoluções antimodernas, aqui que eu digo, elas vão ser escoradas em tradições e religiões, tá certo? Então, algo bastante complexo para que, por exemplo, um entendimento marxista possa fazer essa análise, né? Porque o marxista ele sempre vai entender a revolução, principalmente, né, na nossa época, como uma revolta dos oprimidos contra a classe dominante. E aqui não vai ter como a gente fazer essas análises dessas duas situações que vêm a seguir, certo? A primeira situação que eu quero mostrar para vocês é a do Irã. Em 1979, nós tivemos uma revolução no Irã, uma revolução islâmica, certo? Significa que o Irã, antes dessa revolução, foi do Oriente Médio um dos países mais liberais, em que o Estado permitia a entrada, o governo do Shah, né, Reza Pahlavi, permitia a entrada dos valores ocidentais no país, né? O Irã se inseria dentro já de um mundo pré-global, principalmente a partir, né, da indústria petroquímica, da exploração de petróleo. Então, essa é uma foto do Irã anterior a 1979. E aqui uma foto atual. O nome do Irã é República Teocrática Islâmica do Irã. Significa que a revolução operada por esse movimento oriundo da religião xiita no Irã, esse movimento ele coloca que a religião ela vai influenciar nas leis. E não só influenciar nas leis, mas influenciar nos costumes. Então, a religião dita o que se pode e o que não se pode fazer dentro da sociedade iraniana. Então, isso foi e representou e representa uma revolução, certo? Uma sugestão de quadrinho, né, e filme, tem no YouTube esse filme, é Persépolis, escrito por uma iraniana que, né, foi exilada aí uma menina iraniana, imagina, uma menina que enfrentou a revolução e ela escreveu a sua própria história num HQ, né, numa história em quadrinhos. Depois, posteriormente, foi feito um filme chamado Persépolis, do mesmo nome. E aí a menina com uma camisa punk, né? O punk como seria uma resistência, né, ao conservadorismo. E mais recentemente, o que vocês podem constatar também, ou em livro ou em série, né, é uma série muito bacana chamada Handmaid's Tale, o conto da Aia. Então mostra uma situação distópica, ou seja, de um futuro em que os Estados Unidos da América seriam transformados num novo país, numa teocracia, numa república teocrática chamada Gilead. Então essa área ela está em Nova York, né? Então foi inserido nela, Nova York não, gente, em Washington, né? Perto ali dos símbolos da República Estadunidense.
Então aqui tem aquela estátua gigantesca das grandes figuras da história dos Estados Unidos, né? Ai meu Deus, deixa eu procurar aqui, meu Jesus amado, hein? Como que eu fui esquecer desse detalhe? Presidente dos Estados Unidos, 1860. Meu Deus do céu. Não, 1860. Como que eu fui esquecer? Não, Buchanan. Abraham Lincoln, gente. Meu Jesus, foi um grande branco que me deu. Tem uma estátua gigantesca de Abraham Lincoln, certo? E na série a estátua foi explodida, certo? E em seu lugar, né, não no mesmo lugar, mas metros adiante, foi colocado uma cruz representando, né, um novo símbolo dentro dessa situação política nova, revolucionária chamada Gilead, certo? Então o conto da Aya retrata isso, né, uma situação em que o problema de fecundidade ele afeta a sociedade e que as mulheres voltam para o lar, algumas têm um papel social que é apenas reproduzir, principalmente para as figuras de liderança dentro da sociedade. Então, recomendo forte essa série ou esse livro, né? A série ela é feita o roteiro é feito pela mesma escritora, certo? E caminhando para a conclusão, então, né? Porque nós já estamos aqui com 21 minutos de aula. Qual a diferença entre um golpe de Estado e uma revolução, certo? O golpe de Estado, ele quase nunca tem apoio ou participação popular. O golpe de Estado clássico do século XX, ele sempre envolveu forças militares. Brasil, América Latina, África, Ásia, sempre envolveu figuras do exército, figuras das forças armadas ou, né, de milícias. Então, dentro de um golpe de Estado, quase sempre se busca a manutenção de uma estrutura econômica e social, certo? Mas você vai ter uma quebra do ordenamento jurídico. Vamos pegar um caso típico e próximo da gente. 1964. Qual é a desculpa que foi dada para o golpe? Que o Brasil ia se tornar um país comunista, né? Porque nós tínhamos um presidente que queria fazer reformas estruturantes, como a reforma agrária. Então, jamais esse golpe de Estado pode ser entendido como uma revolução, porque não vai haver nenhuma revolução. A estrutura econômica continuou a mesma, certo? Não foi feita nenhuma transformação social. A única coisa que acontece é uma ruptura jurídica, ou seja, a Constituição foi amassada e jogada fora e construído um novo ordenamento jurídico baseado nos atos institucionais, tá certo? Tem gente que adora chamar 1964 de revolução, mas não é, tá certo? Ok? Segunda apostila. O golpe de Estado não apresenta necessariamente um posicionamento político distinto do que era adotado pelo governo anterior. Um golpe de Estado torna-se mais possível quanto maior for o desconhecimento da população e da burocracia administrativa em relação às bases legais do poder, certo? Então, é interessante assinalar isso, ok? Então, um golpe de Estado mostra literalmente, né, um grupo político, né, jogando fora as regras do jogo e estabelecendo uma nova regra aos seus gostos, ok? Recomendo a vocês, né, eu sei que é uma coisa precoce, mas tem um livro que está muito famoso, né, na política, na ciência política, chamado Como as Democracias Morrem. E esse livro foi escrito há uns 2, 3 anos, né, por dois professores de Harvard,
E ele diz que atualmente nós estamos passando por algumas mudanças substanciais na política, né? As democracias elas estão morrendo e elas não estão morrendo por conta de golpes de Estado. É a própria democracia e principalmente as pessoas que ocupam postos no executivo que estão corroendo a democracia por dentro, a partir sobretudo do que? De um desequilíbrio nos poderes. Então vemos isso na Venezuela, né, que é um país que se gosta de chamar de esquerda, né, a figura do presidente domesticando o legislativo e domesticando o judiciário. Vemos isso na Rússia, vemos isso na Turquia, que são dois países mais à direita. Então, seja a esquerda, seja a direita, nós estamos vendo, né, manobras políticas, né, que estão enfraquecendo, né, a democracia. Beleza? Então não temos mais tantos golpes de Estado à moda antiga. Enfim, é isso, meus queridos. Peço desculpa para vocês do branco, né, do nosso querido, né, Abraham Lincoln. Não é James Buchanan. Buchanan foi depois de Lincoln, né? Deixa eu só ter certeza aqui. Buchanan, Lincoln foi 61, 60 é Buchanan. Foi depois, antes de Lincoln foi Buchanan. Ok? Então é isso, galera. Um abração, tudo de bom para vocês. Até!